Pessoal, desconsidere o som ao fundo, é porque a gente mora, né? Para quem mora aqui tem vizinhos, vocês sabem, é sofrível. Mas é isso, é que lute. Não é redundante falar, mas. É redundante falar, mas eu acho que todo produtor de conteúdo, quando quer gravar, tem esse problema de. Que a gente vai gravar num horário que é mais oportuno para a gente, né? E é isso. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica, leitora erudita. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente. Caso você queira me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga. E siga-me nas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram, meu Scooby, um novo Instagram para vocês possam conhecer. E peço, se você for comprar alguma coisa pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você poderá ajudar algum produtor de conteúdo digital. Vou deixar também meu wishlist com os livros desejados da Amazon, caso vocês queiram me enviar algum mimo de presente. Eu tinha gravado no antigo canal Próximo Livro ao Melhor. Já esse tipo de vídeo, eu acho que a diferença do outro é porque não tinha autorização de um livro aqui, mais recente lido. Mas, para quem viu a thumb, eu vou falar de psicopatia e sociopatia infantis, que são uma temática que mexe muito com as pessoas, né? Nessa contemporaneidade, os true crime fazem muito sucesso, aqui tem alguns, e, mas eu particularmente me interesso por qualquer true crime, mas os de psicopatia infantil me chamam mais a atenção, porque é algo mais difícil de entender como alguém tão jovem pode ser tão cruel, sem consciência, né? No sentido de. Não é que não entenda o caráter nocivo do ato, mas não sente empatia. E aí eu quero apresentar essas obras. Aqui tem não ficção e tem ficção. A única não ficção é o primeiro e o meu predileto, Columbine. Eu sei que a Dark Side Books lançou uma edição mais recente de Columbine, mas para quem não conhece, foi um atentado na escola Columbine em 99, 1999, e a gente se depara com a narrativa de Eric e Dylan, amigos que, após um baile, e no término daquele ano escolar, aquele período escolar, né? Porque são, eu acho que dois períodos como aqui, e diferente do Brasil lá, é, termina o ano letivo no meio do ano e começa um outro período letivo no meado do ano. E eles tinham fitas, eles tinham diários, eles tentaram inclusive trazer um outro amigo que ficou uma coisa meio controversa se ele tinha participação ou não nesse atentado, mas ele ficou de fora. Mas se ele contribuiu para isso, né? E muita gente não sabe, mas apesar de parecerem psicopatas, dentro do quesito de psicopatia e sociopatia, eles são considerados sociopatas. É uma narrativa muito dura, porque eles atentaram contra funcionários, contra colegas, pessoas conhecidas ou não, e é muito triste. Na época foi questionado muito a questão do bullying, mas a gente sabe que o bullying por si só não cria psicopatas nem sociopatas. Mas é importante a prevenção do bullying, sim, no sentido do respeito à dignidade da pessoa e como prevenção da violência de uma maneira geral. Super recomendo, eu acho que dentro do que eu li, eu não li tanto os True Crimes, mesmo por falta de oportunidade, né? Pode me notar, viu? Dark Side Books, eu acho do acervo deles, que é imenso, eu acho que a parte que mais me interessa é a True Crime, mas esse é o meu predileto porque eu acho mais visceral. Não tem imagens na edição, eu acho que principalmente para não chocar tanto, trazer mais leveza a algo que não é leve. E depois deles atentarem aí contra
os alunos e os funcionários, eles acabaram eliminando a própria vida, né? Faz um tempo que eu li, mas eu acho que um atentou contra a vida do outro e depois aquele que atentou contra a vida do outro cometeu su, né? Que você já entendeu o que é. Super recomendo, se você tiver estômago, acho que vale super a pena ler. Quando eu falo em ler, não é no sentido de trazer um foco para eles, no sentido do que fizeram, mas no sentido da gente tentar fazer um diálogo e tentar trazer luz ao porquê disso, né? Para as famílias ficou ainda algo muito difícil. A mãe de um dos meninos hoje fala a respeito disso. A outra família se isolou. Na família que se isolou e não quis falar do assunto, já tinha indício, eles já percebiam que o filho, me parece que ele já fazia terapia, mas foi abandonado. Era uma família que já percebia algo diferente naquele filho. E aí, passando do true crime, do crime real, a gente vai para esse livro aqui, que tem essa capa bem medonha, Fábrica de Vespas, de Ian Banks. Esse livro, quando eu li, eu achei interessante na época, mas não tinha ideia do que ia tratar. E aqui a gente vai ver a história de um menino que mora com seu pai numa ilha, Frank. E Frank ele é um menino estranho, isolado. Ele atenta contra animais, ele faz umas coisas meio complicadas. E a gente não entende o porquê disso. E aí é perceptível a psicopatia dele. E o final é de explodir a cabeça. E não tanto pelo crime, pelas ações do Frank em si, mas por algo que está velado na sua vivência. E eu não posso falar o que é, porque senão perderia a surpresa e esse fator é totalmente diferente da narrativa, mas o Frank ele passa por transformações, né? E aí a gente vai entender, em parte também, porque a cabeça desse menino é tão confusa. É um livro fininho, mas eu acho que é um livro de explodir a cabeça, com certeza. Super recomendo. Se eu pudesse recomendar um livro de psicopatia, sociopatia, infanto-juvenil, ficção e que mostrasse aspectos da pessoa, sem ser uma abordagem de true crime, e que não enfocasse tanto o crime, mas mostrasse muito o ânimo psíquico de vivências, ações sociais, com certeza, Fábrica de Vespas é o livro. Super recomendo. Tem muita gente que tem Kindle, né? Eu não sei se vocês que me acompanham, que por sinal ficam aí caladinhos, assistem, mas às vezes não se inscrevem, assistem, mas às vezes não curtem. E o que deixa mais triste, não comentam. Não comentam, minha gente, não fiquem constrangidos. Podem colocar um smile aí, que a gente quer conhecer vocês. É um prazer também quando a gente vê alguém, algum inscrito e revê-lo. Aí diz, então está acompanhando o canal, pelo menos vez por outra, pode ficar à vontade. E aí, quero recomendar Menina Má. Menina Má tem adaptação para tela preto e branco. Tem, além do preto e branco, tem menina.com, que com certeza foi uma releitura de Menina Má, um filme mais contemporâneo, assisti a ambos, acho ótimo. A diferença de Menina Má preto e branco é porque é muito a leitura do livro. E meninamá.com já é uma leitura diferente dentro de uma menina, meio como vingadora. Acho essa edição belíssima. E para quem não conhece Menina Má, conta a história de Rhoda Penmark. Essa menina ela é medonha, ela parece um anjinho fisicamente. Quando fala também parece super inocente, super obediente aos pais, aquela menina que vai ser o orgulho da família. Mas ela não é assim, não. Ela comete umas crueldades e o que traz um senso de humor é essa narrativa.
É um homem que trabalha lá no local, na redondeza, no bairro, como servente. E ele, diferente da família, das pessoas que conhecem Roda na escola, os amigos, os vizinhos, ele percebe a maldade dela. E aí ele meio que peita um pouco a Roda, ela dá uns fodas nele, né? E eles traçam um diálogo muito interessante, porque ele sabe quem ela é e ela sabe que ele sabe quem ela é. Então isso aí imprime para a obra algo fabuloso. Aí, sem ser nessa questão da psicopatia infantil, eu quero recomendar um livro, porque traz referência, uma mera simples citação, mas que torna essa história ainda mais interessante quando Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas, esse livro que tem alguns contos, e já citei em vários vídeos no antigo canal a citação a rodapé marque, mas muita gente às vezes lê e não percebe. Ou porque não leu Menina Má, ou porque dentro dessa narrativa de Escuridão Total Sem Estrelas tem muita história. E é difícil às vezes perceber quando você não consegue, não conhece o referencial. Mas a história, aí vou dar o bisu mesmo, vou dar o spoiler total para quem quiser conhecer a citação de King, que ele homenageia sempre autores, né, principalmente autores clássicos, é o conto 1922. Não vou falar dele, mas fica aí a dica para vocês conhecerem essa história. E leiam Menina Má e depois leiam esse conto. Vocês vão entender que esse conto é ótimo. Realmente só tem escuridão nesse livro. E a citação de Roda é perfeita. Super recomendo. King, ele é um autor que traz também muito uma crítica social velada, né? Quem é leitor dele sabe disso, consegue perceber. E para finalizar, eu quero recomendar esse livro aqui, Quando os Atos Saíram de Férias, de Mendel W. Johnson. Eu acho que no antigo vídeo eu não trago esse livro, eu acho que eu trago os outros livros, talvez até tenha citado mais um outro, mas essa leitura foi mais recente. Quem me deu esse livro de presente foi Carlos Nunes, do canal Livros e E-Books. E deixa eu ver se tem um recadinho dele aqui. Eu sempre colo. Para quem não conhece, esse tem sim, ó, aqui. Eu acho que eu li no ano passado esse livro, 2024. E para quem não conhece, aqui os alunos eles vão viajar para a Europa e eles deixam os filhos com uma jovem, Bárbara, de 20 anos, e esses meninos, eles atentam contra a vida da Bárbara, e a idade deles varia muito, de crianças bem menores a maiores, e eles cometem um crime, o crime no sentido do rapto da Bárbara, junto com os vizinhos, e é um grupo grande, e eles fazem um horror com esta jovem, e ela não entende o porquê, e eles deixam em cárcere privado, eles a torturam, e o final é de explodir a cabeça. Eu não pensei que o autor ia ter fazer um desfecho tão assim, é bom, a gente não espera, a gente se indigna, mas também a gente diz, tá ok, e a gente pensa, eu acho que isso pode acontecer realmente quando acontece algo assim. E é muito visceral esse livro, mesmo sendo uma ficção, porque são crianças muito jovens fazendo a Bárbara de uma forma assim, nem um pouco, sabe, incômoda. Só tem uma das crianças que se incomoda, mas mesmo assim fica quieto com medo de retaliação das outras. E quando eu li, eu não sabia. Depois que eu li, eu soube. Mendel, ele escreveu essa história baseado numa história real de uma menina que nos Estados Unidos, junto com a irmã, foi morar com uma mulher, com uma amiga dos pais, da mãe. E essa mulher disse que ia cuidar, mas essa mulher tinha um ódio para com as meninas e por uma específica delas. E essa menina ficou no porão, ela foi torturada
e torturada pela mulher, e a mulher usou crianças no bairro para fazer isso. Aí, para endossar essa história, fica a dica para vocês conhecerem esse crime real. Eu quero deixar também como dica, numa vertente mais contemporânea, Desberta, no canal do YouTube Crime S.A. do Beto Ribeiro. Beto traz essa questão do crime, do true crime. E Gisberta foi uma mulher trans que foi torturada por meninos de uma escola, um internato lá em Portugal. Gisberta era brasileiro e morou em Paris, acho que no Reino Unido, terminou a vida em Portugal. Gisberta foi raptado, torturado durante um período, numa casa abandonada, e foi a óbito porque eles, pensando que ela tinha morrido, que Gisberta tinha morrido, jogaram no poço, mas na verdade estava muito mal, mas estava vivo. E a perícia mostrou que Gisberta, desculpa, morreu por afogamento, né? E isso trouxe um debate muito grande lá em Portugal. O juiz deu uma pena muito leve para alguns dos meninos, foi trabalho comunitário, e as leis foram mudadas em Portugal por causa disso. Eu não sei se era tão ruim como no caso brasileiro, se era só uma medida socioeducativa, mas eu acho que era pior do que as nossas medidas socioeducativas. Aí fica a dica também para quem questiona. Eu acredito no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma vantagem em relação ao crime e à idade do infrator menor. E a gente, muitos não acreditam no ECA. Eu acho o ECA tá ok, no caso, o ECA brasileiro, né? Não sei se lá em Portugal ou em outros países existe uma legislação específica para o menor. Penso que talvez uma psicopatia, não só infantil, mas adulta, ela pode ter uma pena maior no sentido educativo ou restritivo, como a gente vê em outros países aí, que a pessoa não é posta logo em liberdade, mas eu não acredito em pena de morte, sabe? Também penso que a castração por si só não... Castração química por si só não resolve alguns casos, como de crimes sexuais, porque mesmo pessoas castradas quimicamente, depois postas em liberdade, elas cometem o crime porque não é tanta compulsão do órgão sexual em si, mas muito mais uma questão de psique. Mas acredito que não é só restringir a liberdade, precisa haver tratamento. A psicopatia, ela precisa ser cuidada no sentido do tratamento da pessoa que sofre dos transtornos mentais, se é que eu posso colocar assim. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas, enfim, é isso. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. E decidi trazer esse vídeo mesmo porque gosto da temática e pensei, o pessoal que está chegando no novo canal, eles também podem eventualmente gostar das dicas, do conteúdo. E eu estou muito ocupada em leituras, então eu quero trazer resenha, quero, mas como eu estou muito concentrada em leituras mais extensas, de super calhamaços, nem sempre é viável a, a resenha. E o tempo para fazer a resenha, resenhas mais rápidas, eu não tenho conseguido demandar. Então, disse, vou gravar porque senti vontade e é isso. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.